São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui conosco, queridos, queridas xamãs, ou outros que não são ainda xamãs, ou que não vão ser xamãs, sejam todos bem-vindos a mais um programa da aldeia. E como hoje é segunda-feira é dia da energia comandante do segundo raio, o raio dourado do amor e sabedoria, o raio que traz da divindade a força da sabedoria, do amor e sabedoria, para que a gente possa com ele encontrar o caminho do centro, encontrar o caminho do meio, encontrar a essência divina que quase foi perdida por grande parte da humanidade. Feche os teus olhos um pouquinho só, inspire bem profundo e devagar. Fique centrado no sagrado coração que está aí no seu peito. E vamos buscar agora a presença, a bênção e a proteção dos queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que são os dirigentes desse segundo raio em nome de Deus para a humanidade. Que eles possam dispensar um pilar do raio dourado, amor e sabedoria, a todos nós que estamos aqui em contato com o programa da aldeia ao vivo ou em algum outro momento nas redes sociais. E que ele venha trazer até nós o discernimento, toda a força da compreensão e da misericórdia que existe nesse plano divino e que a fonte Pai e Mãe deseja que cada um ancore em si e possa agir a partir dessa sagrada energia do amor-sabedoria, inclusive o nosso Sol, que no nosso sistema planetário é dourado, ele é um Sol que irradia amor-sabedoria. Muito bem, meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o Irineu de Liberale, ainda sou Irineu de Liberale, entende? Em outros momentos eu tive outros nomes, né? Outras vidas, mas agora eu escolhi ser Irineu. Deve ter algum motivo para ser Irineu, como você é a Maria, o José, o Joaquim, o Antônio, a Cida, o Pedro. Você também tem o seu motivo para estar aqui. A vida continua e vai continuar independente de coisas que possam estar às vezes próximo ou junto de nós, desmoronando, e o desmoronamento de tudo aquilo que nos acontece, dentro e fora, mais perto ou mais longe, faz parte da grande cura cósmica que o planeta Terra entrou. Repetimos isso muitas vezes aqui, mas como princípio do programa de hoje, vamos ressaltar. As energias cósmicas que descem sobre o planeta Terra, o nosso sistema solar, tem um potencial de luz tão grande, tão grande, tão grande, tão imenso, que está tirando dos casulos, dos sarcófagos, todas as nossas partes escondidas. Tudo aquilo que durante milhares de anos e múltiplas encarnações nós não olhamos, vícios comportamentais, dores, machucados, taras, idiosincrasias, desejo de poder, de dominância, dificuldade para aceitar a realidade da vida, tudo está vindo para fora, para mim e para todos, para você e para todos, para nós todos, humanidade de mais de 8 bilhões de pessoas. A própria querida Mãe Terra, nossa sagrada Mãe Rosa Dourada, que é o nome com que ela se apresenta para nós da aldeia, por isso que a aldeia chama-se Rosa Dourada, está também vivendo o seu processo evolutivo. Então, ela não tem a nossa amplitude ou necessidade de olharmos para as nossas sombras. A dor, o machucado, tudo aquilo que a gente está manifestando, ela está simplesmente colocando a ordem divina e cósmica em tudo aquilo que foi feito contra ela, que não foi ela que fez, foi cada ser humano que está aqui. Fizemos ao longo de milhares e milhares de anos, inclusive com explosões atômicas, com que fez com que
ela saísse do seu eixo e ficasse fora do eixo. Ela está voltando para o seu eixo agora. Porque ela precisa continuar, porque ela está subindo num degrau dos mundos evolutivos e a Terra está indo para a 5ª dimensão. Ouvi recentemente a informação de que os seres a partir da 12ª dimensão, que já viveram as experiências que nós estamos vivendo, já não tem mais um corpo físico. Achei interessante. Estou passando a informação que eu vi. Eu não tenho como saber se isso é verdade, mas vale uma reflexão importante. Os seres da 12ª dimensão, da 12ª dimensão, são simplesmente energias incorpóreas, que têm um amor e uma sabedoria e trabalham para ajudar a fonte Deus Pai e Mãe a construir a vida, os universos e as consciências. E eles atuam amorosamente, sem interferir no livre-arbítrio, apenas com a sua vibração de amor e de criatividade. Então, meu querido, minha querida, o tema de hoje é hora da libertação. Eu tenho que me libertar do quê? Eu, como pessoa, ser humano, pode ser que o que eu vou contar seja parecido com todos, com você e com os outros. Eu tenho mimimi, um monte de mimimi. E aí, lembrando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele falava que o brasileiro é cheio de nhenhenhen, infelizmente eu também tenho nhenhenhen. Então, mimimi e nhenhenhen faz parte da história do cardápio diário que é servido desde o café da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde para alguns, na janta e depois, de repente, alguns antes de dormir. E alguns que eu sei, colegas da aldeia, levantam de madrugada para soltar a geladeira. Então, veja. Agora chegou o momento de nós olharmos para o mimimi, o nhenhenhen, e desenvolver algo que talvez esteja bloqueado em cada um de nós, que é a coragem. A coragem de se olhar, a coragem de se enfrentar, a coragem de saber que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, que o outro não é culpado de nada, que o amor que me abandonou não me abandonou, eu que me sinto abandonado, por isso que eu sofro, que o outro não é responsável por aquilo que aconteça comigo. Eu sou responsável pela minha vida, porque eu sou um Deus em desenvolvimento, e sendo um Deus em desenvolvimento, eu crio realidades. Infelizmente, nos últimos milhares de anos, as realidades que nós criamos foram de dores e sofrimento. Realidade, repetindo padrões de muitas vidas, busca pelo poder, busca pela primazia, busca pelo controle. Necessidade da beleza física, porque eu não sou uma pessoa bela. Necessidade de ter um determinado status. Necessidade de ser mais inteligente. Necessidade de ter uma espiritualidade igual ou superior ao outro. Tantas outras necessidades. De ser mais magro, de ser mais alto. Necessidade de repente ter uma chácara no interior, um apartamento na praia, necessidade de ter um carro SUV de 250 mil. Eu vou criando as necessidades conforme o ego que quer poder, primazia, e aquilo que é a vida, que é a simplicidade da criação, eu esqueci. Então eu entro numa disputa acirrada pela conquista das coisas da matéria e vou esquecendo. Então eu desenvolvo um olhar para fora, tentando encontrar coisas da matéria que me sustentam. De repente, nas coisas da matéria, eu tento nutrir a família, parceiros, filhos, amores,
tudo com coisas da matéria. Aí a pergunta que fica para mim, para você: o que eu faço com o coração? O quanto o meu coração está disponível? Quando me veio a intuição de falar sobre é hora da libertação, é a libertação do coração. Sim, do coração. Para que o coração tome o comando da nossa vida e o coração enfrente os desafios que tem que enfrentar, falando para as partes viciadas e machucadas dos mimimis, dos nhenhenhens ou os outros desejos de poder de qualquer nível que seja. Chega. E uma pergunta interessante que a gente pode fazer para ajudar nesse processo é essa: o que eu faço hoje aqui na Terra? O que eu faço hoje aqui na Terra? Você já pensou? Nesse momento, por que eu estou aqui agora, com o mundo quase ruindo em volta de mim, ou quase às vezes dentro de mim, ou um pouquinho mais distante ou mais perto? O que eu faço aqui? Vamos fazer uma pequena reflexão, talvez ajude a entender, porque eu estou precisando entender. E se você entender também, vai ser muito bom. Nós vamos estar entendidos e a coisa pode ficar com mais clareza e a gente lidar com aquilo que existe no nosso caminho com a sabedoria e com a coragem necessária. Todos nós existimos para sermos criativos. Pois a fonte da vida, Deus Pai e Mãe, cria através de cada um de nós. Uma história contada que eu aprendi da espiritualidade, eu conto isso e é necessário mais pessoas entenderem isso, que isso ajuda muito. Isso não é a minha verdade, eu aprendi. Eu passo, como eu falo, eu sou um papagaio, eu transmito aquilo que eu recebo. A fonte criadora, Pai e Mãe, se percebeu Deus, se sentiu Deus e percebeu o poder de criação que tinha baseado no amor. Porque tem o poder da criação baseado na dor da ignorância. E a gente cria armas, tráfico de drogas, prostituição, manipulação, desejo de ter cada vez mais riqueza e não saber fazer para quê, porque com 70, 80, 90 anos eu vou embora e os outros ficam brigando. Bom, a fonte então criadora da vida, Deus Pai e Mãe, percebeu que ele tinha o poder de criar. Criou então a ilha do paraíso. Diz que é enorme, a gente não consegue imaginar o tamanho daquilo. E quando tudo estava criado, ele se sentiu só. Aí então ele criou de si mesmo o Filho. Pai e Filho. E aí juntos eles criaram o Espírito Santo. Essa é a Santíssima Trindade. E a partir daí toda a criação, o Pai, Fonte e Mãe criou a Ilha do Paraíso. Depois, para não se sentir só, eu tenho que compartilhar. Ele criou uma parte dele, o Filho, depois o Espírito Santo, a Trindade, Santíssima Trindade. A partir daí começou a criação. Aí ele começou a criar outros mundos, outros universos. Sempre os três, nunca mais sozinho. O Uno compartilha. Deus compartilha. Deus não é egoísta como eu e você. Ele compartilha. Então, a Santíssima Trindade é criadora de tudo que existe. Então, depois que todos os mundos estavam criados, múltiplos universos, milhares de universos, ele olhou para o Filho e para o Espírito Santo e resolveu: nós vamos agora compartilhar mais. E ele teria pego células dele, células, e deu sopro divino. E a cada célula ele disse: viva. E nós nos tornamos um ser vivo a partir do amor e da consciência sagrada da fonte Pai e Mãe. Só que a gente estava em êxtase. Eu não sei se a gente ficou em êxtase um dia ou 1 milhão de anos.
Pergunta para mim que eu não tenho nenhuma competência. Porém, em algum momento, a fonte pai-mãe olhou para a sua criação e falou assim, imagina com isso na cabeça, não está bom ainda. Ele é criativo, ele vai criando, ele está criando, criativo. Vou colocar um pequeno truque. Aí entra a explicação do Mestre Jesus. Vou colocar uma sombra, porque a gente vivia no amor incondicional e não sabia. A gente estava em êxtase. Aí ele colocou uma sombra, que foi o medo, a ignorância. E a sombra, junto com o amor divino da herança, criou o contraste. E o contraste cria a evolução. Porque a gente estava estacionado. Então, e aí a fonte falou, vá, experimente a vida na tua dimensão, toda dimensão, eu te dou o livre-arbítrio, crie tudo o que você quiser e depois você volta e me conta. Então, eu, você e todos que nós não conhecemos, também quem nós conhecemos, somos seres criadores. E fomos descendo de planos para viver as experiências. Alguns dizem que tem 33 planos de dimensão. Eu não tenho certeza. Eu estou falando como papagaio, que é aquilo que eu ouço falar. Já li em algum lugar, mas não vi nota fiscal, não vi certidão de nascimento, confirmação registrada em cartório. Então, eu só falo aquilo que eu aprendi. Não quer dizer que o que eu aprendi seja o correto, mas talvez tenha uma possibilidade de ser assim. Então a gente foi descendo de planos até chegarmos aqui na Terra. O plano divino aqui na Terra é de um planeta sagrado, uma biblioteca de experiência viva. Um planeta que nenhum outro planeta é igual. A beleza que a Terra tem, nenhum outro tem. Essa natureza transbordante, abundante e maravilhosa, ninguém tem. Isso, e que ele colocou, foi permitido através dos seres adequados para isso, porque não é ele que coloca, ele determina aqueles que estão na hierarquia abaixo, são os criadores da vida em nome do Pai. Colocar as civilizações, aí seres que estavam, ou talvez ainda estejam na quarta dimensão, alguns já não estão mais na quarta, subindo para a quinta ou mais. Mas o que aconteceu? Pelo brilho da Terra, pelo poder da Terra, por todas as riquezas e todos os níveis que a Terra tem, que nenhum outro planeta tem, é a planeta Terra, Mãe Gaia, Pachamama, Mãe Rosa Dourada tem. Houve uma cobiça para buscar determinadas coisas que estavam escassas em outros mundos devido à quantidade de guerras galácticas que foram formadas. E eles invadiram aqui, e para ter o poder de tirar, eles começaram a manipular psiquicamente e geneticamente toda a população que estava aqui. Colocaram implantes, fizeram manipulação psíquica para que aqueles que estavam num corpo material no planeta Terra, na Mãe Terra, fossem servidores como se fossem escravos, mesmo não sabendo o que estavam sendo. Tinham que servir. E aí apareceram o quê? Tantos deuses que a gente teve. Quem eram esses deuses? Vamos chamar de povo das estrelas, mas muitos não eram da luz. Tem os queridos e sagrados que são da luz. E esses foram entendidos pela humanidade como deuses. Por isso a quantidade de deuses enorme que a gente tem. Então, esses seres fizeram com que o ser humano ficasse preso à ilusão. Aí então a gente precisava pedir para o Deus a sua bênção, a sua proteção. Então alguns se transformaram em gurus desses deuses. A gente tinha que termos autorização, porque nós éramos pecadores. Como Deus colocou a sombra para equilibrar com a luz, a sombra é a ignorância, a sombra era o medo. Como é que eu vou ser pecador se o próprio Deus me colocou a sombra?
Que cacildes de coisa foi essa que foi colocado na nossa consciência por seres que a manipularam, me encheram de pecado, para que através do pecado eu ficasse na dominância de alguém que tem o poder de me libertar ou não, conforme eu pagava coisas para ele, como infelizmente acontece ainda em muitos cultos religiosos, principalmente naquilo que é mais próximo a nós, que são os cultos cristãos. Você acha, amigo, amiga, olha para o teu coração, que Jesus cobraria dízimo? O amor da perfeição que veio mostrar o modelo daquilo que a gente pode ser, porque tudo que ele tem também está dentro de nós. Jesus cobraria dízimo? E aí então, um pecador. Então, veja, uma coisa que ocorreu. Usaram a nossa sexualidade de uma maneira absurda, intuíram para que a gente usasse a nossa sexualidade, manipularam para que a gente usasse a nossa sexualidade e através da sexualidade desenvolveram o pecado. A ânsia de copular, a ânsia de querer um parceiro, uma parceira, foi dominada de uma tal maneira em nós que nós vivemos durante, lembra, a Bíblia fala, o Testamento Antigo de Sodoma e Gomorra. Isso foi uma manipulação espiritual. E nós passamos a usar o nosso chakra raiz, onde estão os nossos órgãos sexuais, e o esplênico, onde está a energia do prazer, da sexualidade, os dois primeiros chakras de baixo para cima, de uma maneira desequilibrada. O que a espiritualidade fez? Nós sabemos que nós temos 7 chakras principais. Cada chakra tem sua cor. O chakra do coração, que hoje é o verde neon, que representa a cor, a verdade, antes dessa ajuda sagrada da espiritualidade superior, o nosso chakra era vermelho. Que cor espiritual representa o vermelho? O vermelho é a energia do amor divino. Talvez você não soubesse disso. Então, o que foi feito? Foi feito um rearranjo diante de toda a manipulação e colocaram um verde no coração. Houve uma mudança positiva e colocaram o vermelho aonde? No chakra da raiz. Para que a gente aprendesse a usar a nossa sexualidade de uma maneira diferente, com amor que existe para ser usado o sexo. O sexo não é ser usado apenas como uma volúpia de tesão, para termos tantos corpos em volta de nós, ou dentro de nós, ou fora de nós, ou penetrarmos nesses corpos. O sexo foi usado para haver, através do orgasmo, uma conexão com a fonte criadora, porque o pai e a mãe têm o seu orgasmo na criação. E a maior criação que o ser humano faz é procriar uma vida. Então ele nos deu o orgasmo como um presente para ajudar-nos na criação. E deu o desejo de termos esse orgasmo para que a partir daí nós pudéssemos gerar os filhos e a descendência da vida continuasse. Então veja só. Esses seres, então, que mexeram no nosso DNA, alteraram tudo aquilo e começaram, então, nos impedir de usarmos a liberdade e a criatividade. Liberdade e criatividade. Então, o livre-arbítrio ficou uma coisa restrita. Eu lembro, eu jovem, quando eu tinha 14 anos, foi dado no Brasil um golpe de Estado. As forças militares assumiram o poder, depuseram o presidente João Goulart. Não estou analisando se ele era comunista ou não. Alguns dizem que ele ia dar um golpe comunista. Eu estou falando que deu um golpe. Qual foi a consequência para a minha geração? Não desenvolvemos um pensamento político. Ficamos 21 anos sem desenvolver um pensamento político.
A gente às vezes estava na esquina. Eu morava numa casa, do lado de lá tinha padaria e tinha esquina padaria. A gente estava lá na esquina conversando às 10 da noite, como qualquer adolescente de 16, 17 anos. Chegava uma patrulha da RP, que é da Polícia Militar hoje, que naquele tempo tinha Polícia Militar e Guarda Militar, Guarda Civil também. Hoje a Guarda Civil é só da Prefeitura, era do Estado também. Chegava uma RP, eu nunca esqueço a brincadeira, era um Fusquinha e quem ia nos visitar era a RP número 24. Era uma brincadeira entre nós, mas era sempre RP. Chegava e pedia os documentos. Você com 16, 17 anos, se você não tivesse documento, você ia talvez preso, dependendo da tua cara. O que ele olhar para você, você tem cara de maconheiro. Levantava às vezes a blusa da gente, mas a gente não tinha picada. Vasculhava a nossa roupa para ver se não tinha droga ou qualquer coisa, ou até alguma arma, porque a gente podia ser considerado terrorista. A minha geração viveu isso. A primeira vez que eu votei para presidente, que foi no final de 80, foi no final de 88, né? 88, final de 88, foi a eleição que o Collor ganhou. Então veja, eu tinha passado 39 anos, praticamente 40 anos, sem nunca ter podido votar para um presidente da República, porque o sistema de manipulação não deixou. Isso foi feito em nome de um bem. Olha todos os países que estão por aí. Olha as ditaduras no Oriente, talvez na União Soviética, países árabes em geral. Olha a atitude de um povo querido e sagrado, os nossos irmãos judeus, mas que tem uma direção totalmente equivocada de alguém que está no poder. Olha o que eles fazem com aqueles seres humanos igual a nós, igual a eles, chamados palestinos. Mataram, lamentavelmente, acho que 1.700, 1.800 judeus no conjunto. E já passou de 37 mil os mortos. E não para. Não para. O ódio, o desejo de retaliação, o desejo de extermínio de um povo que eu acho, no meu ponto de vista, não deveria existir. Isso é a ação que nós fazemos aqui. Então, a gente, num determinado momento, precisou de autorização para existirmos. Precisamos de autorização para falarmos posso. Precisamos de autorização para fazermos uma passeata, era proibido. Eu lembro o atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele foi preso, acho que se não me engano, em 78, parece. Acho que foi, já não lembro, acho que foi 78. Era proibido, greve, e ele liderou uma greve em São Bernardo do Campo, dos metalúrgicos, evidentemente, a indústria automobilística. Se não me engano, parece que foi na Ford. Agora já tem muita informação que chegou. E ele foi preso. Ficou preso um tempo lá, depois liberaram, porque eles perceberam que não era por aí. Ele ousou quebrar a regra do poder dominante, que era de força. Então, nós somos criados para criar, junto ao Pai para criarmos a vida. Mas o que acontece com os egos e as personalidades e as energias que não são da luz, que entram e manipulam e que ainda estão aqui no planeta, principalmente no chamado astral negativo, que tenta tirar o divino de cada um. Então a manipulação foi genética, mas a manipulação também foi emocional, e a manipulação tem sido também espiritual. O que eu faço aqui na Terra? Você consegue responder para você, minha querida, meu querido? Nós somos construtores. Tanto o Mestre Saint Germain como o Mestre Jesus, em alguns textos que a gente estuda nos cursos da aldeia, eles afirmam: nós somos construtores de pontes. A gente liga algo
alguma coisa a um outro algo. O que é a construção de pontes? Construção de relacionamentos, construtor de energia. O mestre Saint-Germain afirma que nós temos um poder, nós que nascemos no planeta Terra, somos diferentes de todos os outros seres. Quem escolheu, nós estamos aqui agora há pouco tempo, quanto? 100 e tantos mil anos. Nós somos seres cósmicos, mas quando escolhemos vir aqui para viver a maior experiência de toda a experiência da criação até agora, de vivermos a frequência forte do contraste da sombra e da luz. Porque nós temos o corpo emocional, trazemos as memórias do passado. Os outros seres não têm corpo emocional das outras dimensões. Nenhum planeta tem corpo emocional. Corpo emocional, o astral é uma história da Mãe Terra, do planeta Terra. Por isso o contraste tão grande da luz e da sombra. Mas segundo a criação, segundo a espiritualidade, essa é a maior experiência de Deus. Porque cada um, quando aprende a transmutar a dor, o machucado, a tristeza, a depressão, sai do desejo de poder, de supremacia sobre o outro, nós atingimos a consciência crística do coração que passa a comandar e nós entramos num padrão de ser mestre da nossa história. E estaremos então levando depois essa energia para outros cantos da criação, em nome de Deus, porque eu, você e todos, sem nenhuma exceção, somos viajantes cósmicos. Viemos da fonte, fomos descendo de plano, chegamos até o plano inferior e agora começamos a subida. Então preste atenção que isso é uma coisa importante. Como nós somos consultores de vida, é algo importante que a gente perceba. Eu preciso dar o meu grito de libertação agora. Eu não devo mais, não é adequado para mim, ficar preso à manipulação, a jogos, a tantas distrações que as mídias sociais colocam, com um monte de lixo. Eu vejo a mídia social todo dia. Em que sentido? Há alguns canais que promovem vídeos interessantíssimos, mensagens de mestre, mensagens de pessoas que estão compromissadas com a cura, com a verdade e com o bem. Mas tem tanta porcaria. Tem tantas histórias de pessoas que ficam mostrando os seus corpos através de biquínis ou de decotes, ou os caras que fizeram um pouco de academia e mostram os seus bíceps. O que está comandando uma pessoa que precisa disso? Não tem nada com isso que nós estamos falando. Elas estão numa outra frequência. E a frequência que eu quero dizer para vocês, que talvez seja, no meu ponto de vista, pode ser que eu esteja errado, mais adequada, é desenvolvermos um olhar interior. Olhar interior. Se eu tenho a necessidade de assistir um BBB, eu estou colocando o BBB, ele pode ter muitos BBBs, eu vou pegar um BBB de uma tal de Rede Globo. Aquilo ali, o que traz para a vida da gente? Qual é a contribuição que ele faz para que a minha vida seja melhor? Aquilo é uma distração que me tira da realidade, que faz com que eu perca tempo, que eu entre numa frequência normalmente inadequada para a minha evolução, porque eu fico olhando um jogo de manipulação, um jogo de egos exaltados, e as pessoas que são colocadas ali é para dar um verdadeiro show. Por que eles não colocam pessoas com equilíbrio ali? Por que eles não fazem uma seleção? Colocam um médico, um psicólogo, um advogado, pessoas centradas para trazer uma mensagem positiva. Não, a mensagem é para haver briga, competição. Toda história de competição. Ainda eles dão um prêmio para mostrar, e aquele que é o campeão do BBB vira popstar. Assina inclusive um contrato com a TV. Aparece em festas, em casamentos, em eventos, vai ter propaganda, vai ser menino ou menina propaganda de um monte de coisa para vender um monte de coisa. Isso é manipulação. É isso que eu quero falar para todos, que eu sinto no meu coração para dizer.
o olhar interior, porque eu estou baseado no olhar exterior. O que o olhar interior me traz? Consciência de quem eu sou. Consciência daquilo que é adequado e não adequado. Para que eu possa entender, a pergunta foi, o que eu faço hoje aqui na Terra? Para que eu possa entender o que eu faço aqui hoje, ou quem eu sou, somente com o olhar interior que eu vou ter essa resposta. Se eu não parar com todo esse rodamuinho de coisas, essa agitação, vamos usar um nome esquisito, parafernália de componentes que me envolve, que tentam me puxar para vários lados, e eu não parar e falar, chega, basta, é hora da minha libertação, eu vou continuar preso num jogo, eu vou continuar preso numa história, eu vou continuar preso num caminho que não é o caminho divino. Porque o caminho divino, minha querida, meu querido, por favor, escute o que eu estou falando, porque tem alguém soprando aqui agora. O caminho divino é sermos aquilo que Jesus falou. Eu e o Pai somos um só. Você tem que entender que você é uno com Deus. Como é que você vai ser uno com Deus? Eu vou ser uno com Deus se eu tenho somente o olhar exterior e me distraio e saio do quê? Da minha generosidade, do meu amor, da minha caridade, do desejo do bem comum, de compartilhar a vida. Deus compartilha. Por que eu quero tanto só para mim? Deus é o doador da vida. Por que eu quero que o outro se exploda, se machuque, só para eu me sentir que eu sou melhor do que o outro? Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus deu a prova da sua grande humildade, se colocando igual a todos, porque ele veio mostrar o exemplo. Está na hora de eu me permitir o despertamento interno, está na hora da libertação. E para que a libertação haja, se eu não me permitir o olhar interior, eu vou perder essa grande oportunidade cósmica de evolução, de equilíbrio. Este é o programa da aldeia. Meu querido, minha querida, você que é xamã ou não é xamã, se você quiser estar conosco no próximo domingo, que é dia 9, no site da aldeia você encontra a informação. Nós temos o 4º módulo do curso, o Sagrado Feminino e Masculino, onde a gente trabalha as energias que estão dentro de nós, masculina, porque tem o meu lado direito é masculino, o meu esquerdo é feminino, não importa se eu sou homem ou sou mulher. A finalidade desse curso é equilibrar a polaridade. Então a gente tem meditações, a gente tem viagens astrais com várias correntes e a gente tem discussões em grupo interessante que visam nos esclarecer, nos ajudar. Cada módulo é diferente do outro. Se você perder os outros 3, não há problema nenhum. Você pode fazer esse e os outros se você quiser. Nós terminamos esse projeto em dezembro e isso nos ajuda a gente ter um olhar sobre o parceiro ou a parceira mais adequado do que aquilo que eu tenho agora. Então, dia 9 é um dia só, no site da aldeia você tem informação. E o ritual de cura e libertação da Ayahuasca vai ser no último sábado desse mês, parece que é dia 29, né? O último sábado desse mês, vamos ter mais um ritual. E toda quinta-feira, se você quiser, no bairro de Ipiranga, mais uma roda de cura que a gente faz ao vivo e também transmite aí pelo canal do Instagram e pelo canal do YouTube. Agradeço a sua atenção, que você tenha uma semana de paz e harmonia. Um beijo no coração de todos. Arro! Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.